A Bíblia é um livro cheio de contradições. Existe um site que reuniu essas contradições e criou um gráfico interativo que mostra a relação de um versículo entrando em contradição com o outro. Essas contradições, elas podem ser tanto contradições internas quanto externas. Vou dar um exemplo de contradição interna. Por exemplo, Deus se arrepende? Parece, bastante lógico que se um ser é perfeito, ele não tem motivos para se arrepender, porque se arrepender é próprio de quem comete erros e reconhece eles depois. Então, lá em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, segundo esse versículo, Deus não se arrepende. Já lá em Gênesis 6, versículo 6, que é aquela passagem em que começa o grande dilúvio, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então, Deus se arrepende de ter feito o homem e faz um dilúvio para reiniciar a humanidade. Lá em Êxodo 32, 14, diz assim: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então ele disse que ia fazer um mal ao povo, mas depois se arrependeu de ter dito aquilo. E de ter ameaçado de fazer aquele mal. Então esses são dois exemplos, mas ao todo, ao longo de toda a Bíblia, por 18 vezes Deus se arrepende. Então isso a gente chama de uma contradição interna, em que um versículo, ou um conceito, uma ideia, se contradiz com o outro, certo? Existem inúmeros, mais de 400, quase 500, a quem encontre muito mais dessas contradições. Uma sugestão que eu faço é o canal do Sky Kunde, que ele trabalha especificamente com isso, mostrando em cada vídeo uma contradição desses textos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o canal dele, recomendo. Bem, existem também contradições externas. O que é uma contradição externa? É uma informação que está na Bíblia que contradiz algo fora dela. Exemplos. O morcego é uma ave ou é um mamífero? Segundo Levítico 11, do 13 ao 19, morcegos são aves. Então, o que acontece? Esse trecho ele está mencionando, qual que é o contexto, Ele está mencionando alimentos que não são permitidos. E ele passa a mencionar as aves. Então, das aves não são permitidos o consumo, e vai o corvo, a ema, o avestruz e o morcego. Então, o morcego ele é classificado como uma ave, segundo a Bíblia. E a biologia moderna sabe que o morcego é um mamífero, muito mais próximo dos ratos e de nós do que das galinhas, das aves em geral. Outra contradição é a ideia de que o Sol gira ao redor da Terra. Então tem uma passagem famosa lá em Josué 10:12 que menciona que durante uma batalha eles pararam o Sol parou de girar, parou de se mover. Lá em Eclesiastes 1, versículo 5, diz: O Sol nasce e o Sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Então, o texto bíblico, ele bebe dessa noção bastante primitiva de que o comportamento do Sol é exatamente como a gente vê ele, se movendo de leste a oeste. Então, essa é uma contradição externa. Tem um texto e ele contradiz com a realidade. A gente sabe que, na verdade, é a Terra que gira ao redor do seu próprio eixo, assim dando a impressão que o Sol gira ao redor da Terra. Bem, essas contradições, elas são interessantes, curiosas,
Mas para uma pessoa de fé, elas não querem dizer muita coisa. Por exemplo, uma das contradições famosas é sobre a morte do rei Saul. Tem 3 versões de como ele morreu. Para alguém de fé, realmente importa se a Bíblia se contradisse na forma de que o rei Saul morreu? Não importa. Mas o que mais importa são as contradições morais. As contradições morais são o tema desse vídeo. Bem, a gente pode dividir entre 2 concepções de ética e moral. Nesse vídeo não vale a pena a gente fazer uma distinção entre ética e moral, até porque alguns filósofos não acreditem, né, que realmente haja uma distinção. Mas existem 2 modelos. O primeiro modelo, em que existe o ser humano e através de uma reflexão ao longo do tempo, ele vai mudando as suas percepções morais e éticas sobre o mundo. Então, por exemplo, as relações de gênero entre homem e mulher, o racismo, coisas que antigamente eram moralmente toleradas, corretas e aceitas, e ao longo da humanidade, a humanidade vai refletindo e se transformando, e esses conceitos vão sendo ressignificados e atualizados. Mas existe uma outra concepção de moral. Uma concepção que é a concepção que a gente vai tratar aqui, que é a concepção religiosa. Então, nessa concepção existe uma moral fixa, imutável, rígida. Sejam elas as leis e regras morais que Deus estabelece, ou que existe um universo que dá um karma e um dharma, e que existe um modelo moral fixo, que vale para qualquer época, para qualquer povo, em qualquer lugar na história da humanidade. Um certo e errado fixo, independente da reflexão e da razão humana. O pensamento bíblico, ele segue esse segundo modelo. Então Deus é um ser moralmente perfeito. A Bíblia é a revelação de Deus e, portanto, a Bíblia é a revelação de um Deus moralmente perfeito. Isso que eu acabei de descrever é o argumento, ele é o raciocínio por trás de se tomar a Bíblia como uma referência moral. Então Deus é um ser moralmente perfeito. Ele é a referência moral. A moral não é uma coisa que a gente discute e reflete através da razão. Não, Deus já tem o certo e errado pronto. E a Bíblia cristã, o texto sagrado, poderia ser o Alcorão, poderia ser o livro de Mórmon, eles têm ali uma revelação de o que aquele Deus, aquele ser que é a referência moral absoluta, acha que é certo e que é errado. E, portanto, a gente deve ir até esses textos para a gente agir e viver da melhor forma possível. Esse é o raciocínio religioso. Bem, hoje eu vou usar apenas um desses exemplos, que é a escravidão, para mostrar que não, a Bíblia não é uma referência moral para nós. A Bíblia, ela legitima completamente a escravidão. Lá em Levítico 25, do versículo 45 ao 46, diz assim: comprareis dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias, que estiverem convosco, que tiverem gerado da vossa terra, e vos serão por possessão, propriedade. E possuí-lo-eis por herança para vós, vossos filhos, e depois de vós, para herdarem a propriedade, a possessão. Então, nesse caso, esse texto, ele está num contexto em que Deus dá algumas leis normatizando a escravidão.
Dentre elas, é o conselho de comprar escravos de estrangeiros e que até eles vão ser herança para os seus filhos. Ou seja, existe uma relação de sujeição, de objetificação. Aquele sujeito passa a ser um objeto de propriedade de outro sujeito. Para nós, isso é imoral, isso é inaceitável, isso é repugnante. Mas Deus, que seria esse ser moralmente absoluto e perfeito, ao invés dele condenar a escravidão, ele passa a estabelecer regras para você comprar e vender pessoas. Bem, vamos seguir adiante. Lá em Êxodo 21:8, também tem algumas regras que normatizam a escravidão. Diz assim: se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Esse texto diz o seguinte: se um pai vende a filha para um senhor, um amo, e ele não tem relações com ela, não desposa dela, ela não agrada a ele, ele pode devolver ela. E existem outros versículos que dizem que você, quando compra uma escrava, e claro, você tendo uma escrava pode fazer uso sexual dela, você não pode terceirizar ela como uma prostituta. Você deve usar ela apenas para o seu uso. Então, esse ser absolutamente moral, ao invés de dizer que a escravidão é errada, é imoral e inaceitável, ele está dizendo que existem regras, que um pai, quando vende uma escrava para a filha como escrava para um outro homem, e se o outro homem não gostar, não satisfazer ele, ele pode devolver ela para o pai, através de um resgate, através de uma indenização. Ou seja, os direitos estão sendo preservados daquele homem que usa aquela mulher como objeto e que compra ela como escrava, e não os direitos do escravo. Bem, lá em Êxodo 21, do 20 ao 21, versículo 20 ao 21, diz assim: se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com um pau e morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Ou seja, o senhor de escravo, ele tem o direito de ferir, de agredir, de usar de violência contra o escravo, desde que ele sobreviva. Por quê? Porque é dinheiro seu. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é supostamente Deus falando sobre a escravidão, mas ao invés de condená-la, como você faria, ele está descrevendo os direitos que o senhor de escravo tem sobre os escravos, e não o direito que as pessoas têm de ser livres. Isso pode fazer algum sentido, não fazer muito sentido para alguém que é cristão. A pessoa pode argumentar que isso é coisa do Antigo Testamento, que do Novo Testamento as coisas melhoraram com Jesus. Bem, lá em Efésios 6, versículo 5, diz assim: quanto a vós, outros escravos, obedecei a vosso Senhor. Lá em Colossenses 3, 22, são só textos do Novo Testamento. Escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. 1 Pedro 2, 18. Escravos, sede submissos com todo o amor, com todo o temor ao vosso Senhor. O Novo Testamento, ele toma o cuidado de traduzir a palavra doulos, que é escravo, em grego koiné, para servo.
mas é a mesma noção da palavra hebraica para escravo. Então, ao invés de usar a palavra escravo, normalmente eles traduzem por servo. Essa é uma forma de passar pano, de atenuar a gravidade disso. Pedro era um discípulo de Jesus, um dos principais discípulos. Bem, se Jesus, no Novo Testamento, Jesus não fala sobre a escravidão, mas como era um assunto muito importante, e eu digo que é um dos problemas morais mais graves da história da humanidade, é uma das coisas mais repreensivas que nós já fizemos, ele não menciona. E um dos seus principais discípulos diz que os escravos devem ser submissos com todo o temor aos seus senhores. Paulo, que é o maior propagador do cristianismo, diz a mesma coisa, que as pessoas têm que obedecer em tudo aos vossos senhores. Não existe uma ruptura com a escravidão. Agora, eles não estão falando dos direitos que os senhores de escravos têm, mas estão falando dos deveres que o escravizado tem com o seu senhor, o dever à submissão. Então, o escravo tem que ser submisso ao seu senhor. É isso que o cristianismo, o Novo Testamento, ensina. Bem, aqui entra em choque, em questão, a conclusão da nossa premissa, de que a Bíblia é a revelação de um Deus moralmente perfeito. Não parece ser o caso. Vamos imaginar que você fosse Deus e que você pode ensinar as pessoas a serem melhores. Você ensinaria as pessoas de que direitos que elas têm de escravizar os seus semelhantes, ou você ensinaria que a escravidão é errada? E eu digo mais, como você pode idolatrar um Deus que é moralmente inferior a você? Se você é contra a escravidão, você é uma pessoa melhor do que o Deus cristão. Esse tema é muito importante para o filósofo e pensador Jean Melier, que era um padre ateu e revolucionário, porque nas 8 provas contra a existência de Deus, as provas 3 e 4, elas se dedicam exaustivamente a vários exemplos de contradições religiosas e bíblicas, de como a nossa ética entra em conflito com alguns princípios religiosos. Boa tarde.